Fala pessoal, então como a gente tinha combinado em aula, né, vou mostrar aqui como fazer o download lá do programa do Sinotrem. Então primeira coisa, vai abrir o site do Google, digitar CNC for you Siemens e dar Enter. É o primeiro site que abre, eu já vou clicar nele aqui, ó. Abrindo aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem Sinomeric, Wallpaper, Sinotrem Download, CNC Workpieces. Então tudo isso aqui a gente vai vir aqui direto no Sinotrem Downloads, clicar aqui, ó, vai abrir outra tela. Continuando, para nossa fresa CNC, que a gente vai trabalhar no centro de usinagem com 3 eixos, a gente vai estar fazendo o download desse Sinotrem for Sinomeric Operate, versão 4.7, edição 2, básica. Então, eu vou vir aqui, ó, e clicar nele. Quando ele abrir, o link para o download, gente, vai estar aqui no final, ó. Eu vou baixar toda a minha barra e clicar, ó, Download Sinotrem for Sinomeric Operate versão 4.7, edição 2, básico. Vai pedir para fazer o cadastro. Lembrando, no cadastro eu tenho que pôr último nome, primeiro nome, um e-mail válido, e clicar em Save. Ele vai mandar, eu vou ter que aceitar todas as 3 caixinhas, aqui, clicar em Save de novo, e ele vai falar, ó, se eu clicar mais uma vez em Save, eu vou receber um e-mail confirmando o meu registro, né? E esse e-mail vai me gerar um link para o password para criar. Depois de feito isso, gente, você vai aparecer a tela direto do download. Deixa eu voltar aqui. Eu já tenho o link. Clicou, fez o login, ele já vai fazer o download, já aparece direto para fazer o download do programa. É 1 GB, é bastante coisa, mas... Feito o download, gente, é só instalar. Deixa eu fechar aqui e na tela aberta. E vai abrir o link do Sinotrem. Certo? No meu computador a máquina virtual já está criada, ó. A nossa Demo Milling Machine. Para eu criar essa máquina, eu vou clicar em Use Template. Demolat, eu vou abrir as opções que eu tenho. Se eu selecionar direto essa, a gente repara, ó, que os X e Z são os eixos que estão indexados na minha máquina. Por eu trabalhar com a fresa, eu quero X e Y. Então eu venho aqui, ó, Demo Milling Machine e a máquina que a gente vai utilizar. E ela aparece, ó, eixo X, Y e Z. Como eu já tenho uma criada o nome, eu vou colocar o nome 2 aqui, ó, e dar um Create só para mostrar. Então ela está criada aqui, ó, Demo Milling Machine 2. Descrição, eu tenho um eixo giratório do spindle da ferramenta e os eixos X e Y. Para startar ela, venho, clico em cima e dou um play aqui, ó. Ele vai ligar a nossa máquina virtual. Certo? Vai ligando aqui. E já de cara a gente pode reparar, gente, que o painel tenta ser o mais similar possível com a nossa máquina. Diferentemente do torno, essa daqui eu não preciso ligar o avanço nem pôr em automático para ela estar funcionando. Eu vou trabalhar direto com simulação. Então tem os botões mais principais que a gente acaba utilizando mais na programação, que é o Machine, que é para abrir essa tela, Program Manager para aparecer a tela de programas, Programa, se eu já tiver com um programa aberto, ele vai direto para onde eu estou programando, e Offset para aparecer a lista de ferramentas, certo? Então essa daqui eu já tenho um pouquinho de diferença, que as minhas ferramentas têm o comprimento e o diâmetro. E se eu cadastrar uma ferramenta sem diâmetro, acaba que não vai rodar, porque eu tenho que saber o diâmetro dessa ferramenta para estar usinando. Mas vamos lá, como criar um programa, gente. Então tem Workpieces. Se eu vim aqui, ó, clicar no mais, eu abro todas as minhas peças criadas, certo? Deixo selecionado em cima de Workpieces. Clico em New, eu vou criar uma pasta nova.
Então, eu posso colocar aqui, ó, aula, teste. Né? Dou 2 vezes o OK. Vamos voltar lá em Program Manager. E olha aqui, ó, eu criei a aula teste e o programa aula teste aqui. Certo? Isso está criado e aqui a gente vai programar. A primeira diferença, gente, do programa. Para a gente conseguir fazer uma simulação, a gente precisa criar o bloco, o nosso blank. Para criar esse blank, eu vou vir aqui, ó, em vários, clicar nele. E ele aparece o blank. Dentro do blank, a gente tem 5 tipos de blank que a gente pode criar, 5 tipos de material. O block, que é um bloco quadrado, e ele vai sempre sair do canto do meu bloco, o meu zero peça. Então, o meu x0 e o meu y0 aqui sempre tem que ser 0. Ou se eu zerei ele em alguma outra posição, eu faço a defasagem para fazer a mudança desse 0. Mas como a gente sempre zera aqui no canto, é sempre 0 e 0. x1, o comprimento total da minha peça. y1, a largura total da minha peça. ZA é a profundidade e é menos 10 porque toda a profundidade programada é negativa. Esse seria o bloco. Cilindro, ele vai trabalhar com cilindro maciço, onde eu tenho que pôr o diâmetro do meu cilindro e a altura do meu cilindro. HA sempre 0 e a altura sempre negativo para dar a profundidade em Z. Pipe, que é o cano, eu preciso dar o diâmetro externo e o diâmetro, a espessura da parede, na verdade. Certo? Para eu contar, ele já faz essa conta e desconta os dois. Altura, HA sempre 0 e HI, a altura total da minha peça. Eu tenho o bloco centrado. Então, no bloco centrado, o meu zero peça sempre está no centro da minha peça, bloco centrado. Eu tenho que dar primeiro a largura e depois o comprimento da minha peça. E a profundidade também vai ser 0 primeiro e a profundidade sempre negativo para fazer a penetração. O bloco a gente já viu, que foi o primeiro, e eu tenho uma peça com N cantos, aonde eu vou sempre colocar o número de cantos. Aqui eu tenho um pentágono. Se eu quiser um hexágono, eu clico em 6. Então, ó, 6 lados. Se eu quiser um triângulo e por 3, eu acabo trabalhando com um triângulo. E eu tenho que contar a largura do lado. Lembrando que essas peças, gente, elas só funcionam com uma largura de aresta igual. Então, eu só conto o tamanho da aresta, nunca. Não posso fazer arestas diferentes entre elas. A altura também inicia no centro da peça e vai até o valor negativo total aqui. Então, vamos clicar, criar um bloco normal, 50 por 50 e 10 de profundidade. Então, ó, ele aparece em workpiece. Quero ver o meu bloco se está certo, tem essa setinha, é só clicar em cima dela, ela volta para o bloco que eu programei e dou OK, ele aparece de novo. Se eu clicar em blank e der OK, vão ser 2 blocos. Ah, coloquei 2 blocos, professor. Como que eu faço para retirar um? Eu clico em vários para voltar para a telinha anterior e dou um cut no meu bloco aqui. Fiz o bloco, gente, posso dar um Enter. Lembrando que o meu cabeçalho pode tanto estar antes como depois do bloco. Certo? Então vamos lembrar, como na aula a gente está colocando antes, vamos pôr o cabeçalho antes do meu bloco. Então meu G54 por 0 peça, G71 para coordenadas em milímetros, dimensões em milímetros, coordenadas absolutas, avanço em milímetros por minuto, G17 para fazer a programação em x e y, e está faltando só o G40 para descompensação do meu raio. Beleza. A gente vai jogar um G0 para ir em avanço rápido para um Z200, que seria o nosso ponto de troca. Vou levantar o meu eixo Z para conseguir fazer a troca da minha ferramenta. E depois, gente, a seleção da minha ferramenta é um pouquinho diferente. Eu tenho que vir aqui, ó, em Select Tool. Seleciono qual a minha fresa que eu quero. Se é fresa de faseamento, é uma fresa normal.
uma broca de centro, perfuração, um alargador, rosca, certo? Tudo isso eu vou selecionar. Vou pôr aqui, ó, uma cutter 10, uma frese 10 de diâmetro. No centro de usinagem, para eu liberar a troca de ferramenta, eu tenho que acompanhar sempre a minha ferramenta com o comando M6, certo? Então vamos por aqui, comentar, M6 libera a troca automática de ferramentas. Beleza, continuamos no mesmo esquema, temos que setar uma rotação, vamos falar que vai rotacionar a 2000 RPM. O meu avanço vai ser 200 milímetros por minuto e eu tenho que colocar um M3 ou M4 para fazer a rotação da minha fresa. Pensando lá, gente, ó, a gente zerou o nosso bloco como um box, com uma caixa zerada aqui no centro. Então a gente entra lá naquela regrinha de que todo ponto de aproximação ele tem que ser o quê? O diâmetro para baixo. Como minha fresa tem um diâmetro de 10, eu vou trabalhar com o meu ponto de aproximação em Z0. Ele está num G0 numa altura segura, x menos 10, y menos 10, certo? Então eu alinhei para conseguir trazer esse programa, a minha ferramenta, para um ponto de seguro que não vai chocar com a peça. Com isso eu posso tacar ela um G0, Z0 para trazer ela. Lembra lá, a gente pode utilizar o repeat de duas formas. Ou ele dentro do programa, ou ele fora do programa. Eu vou colocar aqui como exemplo, ele fora do programa. A gente tem a aula lá, que já está no webdiário, com ele dentro do programa, certo? Então eu vou utilizar o comando repeat. O que o comando repeat faz? Ele busca uma seção na minha tela, certo? Onde eu vou dar o nome e sobrenome dela. Para a gente vai ser IFSP I de início até o IFSP F de final. E o P igual quantas vezes que eu vou repetir essa seção. Então ele vai rodar do IFSPI até o IFSP F 10 vezes. Depois que ele fizer isso, ele vai parar e ele vai poder terminar o meu programa. Pensando nisso, depois que tudo que ele fizer, eu quero colocar um G0, Z200 para mandar para um ponto de segurança. M5 vai parar a rotação, M30. Certo? Pessoal, eu vou desenhar uma peça super simples no meu programa. Vou fazer um triângulo de marca. Então, eu vou pôr IFSP e 2 pontos. Para colocar o número da minha subrotina. Deixa eu pôr aqui para a gente a demarcação. Início da subrotina. Certo? Então, lembra lá, antes dele chamar o IFSPI, a minha posição de G é 0. Então, o primeiro ponto que eu vou chegar ali, ó, no caso, eu vou desenhar só um triângulo, é um x0, um y0. Como a minha peça tem 50 por 50, eu vou fazer o meu triângulo bem basicão. Então, não preciso repetir o x, então vou fazer um x25, y25. Na verdade, não preciso repetir o G1, porque ele é um comando modal. Vou fazer um x50, um y0. E vou voltar para o meu ponto x0, y0. Meu ponto inicial. Certo? Terminando isso, eu vou fechar IFSP F. 2 pontos. Só corrigindo aqui, ó, gente, o bloco é de 50, então ele vai fazer o triângulo. Então ele vai sair do 0, vai para metade da peça em x, o máximo em y. Depois vai descer para o máximo em x, 0 em y e 0, 0 para fechar. Eu quero repita 10 vezes. Mas olhem bem, gente, a gente não está fazendo incremento de profundidade nenhum, certo? Então o que isso acontece? Eu preciso criar um incremento.
Para eu criar esse incremento, a gente entra lá naquela regrinha que a gente comentou. Eu tenho que colocar um G91, que é mudança de coordenada para incremental, e falar que eu tenho um comando de G1 incrementando Z-1, certo? Então, toda vez que ele entrar, incrementalmente, ele vai pegar o ponto onde a ferramenta está e abaixar -1. Como as minhas coordenadas não mudam, eu tenho que voltar para coordenadas absolutas aqui. Beleza? Então vamos ver se roda ou a gente tem que consertar alguma coisa. Tudo correr bem, eu vou fazer um triângulo na minha peça. Certo? Ela vai repetir por 10 vezes até que todo o material. Eu tenho a vista superior, ou se eu quiser trabalhar com uma 3D, eu tenho a minha Top View, a 3D View. Ó, simular de novo, ele vai fazer o bloco e vai mostrar o triângulo. Pessoal, repara bem, ó, esse triângulo está menor do que eu queria, certo? Eu estou cortando as beiradas que eu não devia. Isso é devido à falta de compensação do raio. Então vamos ver mais uma vez ali e a gente pensa nessa compensação. Vamos pensar, ó, ele está penetrando para a direita, então eu tenho que compensar o raio para a esquerda. Dentro dos comandos de compensação de raio, eu tenho dois. G41 para compensação à direita e G42 para compensação à esquerda. Certo? A gente vai utilizar essa compensação em G41 para ele estar trabalhando com isso. Toda vez que eu fizer isso, eu descompenso o meu raio G40 depois de realizar a função repeat. Vamos ver de novo, agora vai ficar com o perfil que eu queria desde o início. Ó, então eu tenho um triângulo muito mais simétrico e realmente fazendo o corte da onde eu queria, com essa compensação de raio. Opa! Cortou a pontinha ali, né? Não era para cortar. Certo, gente? Beleza, espero que tenham gostado e a gente se vê mais conforme for andando o nosso curso, a gente vai criando essas videoaulas. Valeu!